como eu disse, que tiveram alguma intervenção ou uma contribuição neste projeto Remapping de forma muito positiva, e gostávamos de saber como é que elas pensam esta Lisboa por vir. Portanto, eu vou chamar ao palco, e para começar esta tertúlia e nós ouvimos um bocado destas ideias, vou chamar ao palco Jéssica Falconi, é investigadora e que escreveu neste projeto Remapping, escreveu sobre a África em Lisboa, representações da cidade pós-colonial. Jéssica? Bem-vinda! Surpresa! Olá, boa tarde. Não, na realidade eu tinha trazido um poema de um escritor moçambicano e achei que era uma bela... Sim, era uma forma simpática de contribuir. O poeta é Nelson Saúde, poeta moçambicano. Escreveu este poema já há algum tempo, em 2007, e portanto já na altura tinha uma visão de Lisboa. Eu vou ler. Não sei declamar muito bem poemas, com este sotaque italiano ainda por cima. Carta para Maputo. Agora o rocio é sol e esplendor, no espanto dos turistas e no voo rasante das pombas. Agora a praça revela a minha solidão abrigada, no chapéu de chuva. Esta manhã, Lisboa era o trânsito da tristeza e o testemunho solitário da ausência. E eu olhava o parque da minha janela, e a neblina acordava-me para a juventude e as proibidas viagens. Uma árvore assinalada resistia ainda na lembrança de um amor que foi em lágrimas e não regressou, para o destino imprevisto das minhas palavras. Deixo a avenida e as folhas de outono derramam-se pela calçada. Aqui fui feliz um dia. Olho para a entrada 190 e os dias de urgência, matraqueados na redação do JL e nos artigos sobre os escritores da minha África distante, e castigada pelo tumulto das guerras. Agora tudo isto mudou, e eu também. Aos poucos envelheço. Minha dor de coluna denuncia aos anos ao peso do casaco que me abriga do frio e da intermitente chuva. Lisboa é também a lembrança da Ana Juliana, que não está aqui comigo, nem os nossos filhos. Olho para a larga avenida e surpreende-me o Tejo, tantas vezes sulcado, habitantes que fomos da outra margem a sul, e salvos de todos os remorsos e esquecimento. Nesta solidão de sábado, enquanto espero por meus óculos a corrigirem a progressiva miopia, entro no cybercafé e escrevo versos. À minha volta, as vozes aludem em distâncias, recuperam afetos. Aqui, onde um dia fui feliz, também regresso, a mim e a estes rostos sem pátria da minha África, na mulher que à porta olha desesperada para um concidadão do sofrimento e do sonho. De exílio indefinido, numa tarde de outono, com Lisboa a lembrar-nos que agora os barcos navegam ao contrário, do curso dos oceanos, e a cidade é cada vez mais mestiça e negra. Portanto, digamos, é uma visão da altura que anuncia o que estamos a viver agora. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica, por essa intervenção. Eu vou chamar já outra pessoa, se calhar. Sim. A segunda pessoa que eu vou chamar é Inês Beleza Barreiros, que escreveu um texto sobre a Assembleia da República. Não sei se estava à espera, Inês, mas... Não estava, mas fica já despachada. Sim, sim. Portanto, bem-vinda. Palmas. Então, eu não vou falar sobre o texto que escrevi, podem ler no website. Vou, aceitando o desafio da Marta, fazer aqui uma leitura visionária de um livro da Ariel Aisha Azulay, intitulado História Potencial, Desaprendendo o Imperialismo. É uma tradução livre minha. De vez em quando, como um fenómeno sazonal, têm de ser dadas respostas sobre pedidos de reparação, como se tratasse de uma bomba relógio a ser desativada. As respostas concentram-se principalmente em anular a urgência de quem reclama e ganhar o tempo necessário para que tais exigências apareçam de novo, como se viessem depois da violência.
quando em maio de 1969 James Forman interrompeu a missa de domingo na igreja do Riverside, em Nova York, para ler algumas exigências do Manifesto Negro, terminou com um comentário sobre temporalidade, afirmando: a nossa paciência é escassa, o tempo está a esgotar-se, somos escravos há demasiado tempo. O adiamento das reparações, porém, não é apenas estratégico, mas faz parte da ordem ontoepistemológica imperial, que faz com que os descendentes das vítimas que pedem reparações pareçam virar-se para o passado, enquanto os descendentes dos perpetradores se congratulam por olhar em frente, para o futuro. Trazer então a questão das reparações de volta às suas origens é necessário para as abordar fora do círculo vicioso da violência imperial. Devemos localizar a origem das reparações no momento em que esta violência ainda não é a língua franca e a sua reversibilidade é possível, quando aquilo que nunca poderia ter sido, foi. Para isso, direitos como o direito de não ser um perpetrador ou o direito de cuidar do mundo partilhado não devem ser concebidos como novos direitos, mas sim assumidos como direitos pré-existentes que foram violados quando os mundos começaram a ser destruídos. Os direitos imperiais, inventados no final do século XV, devem ainda ser concebidos como novos direitos, que podem ser revogados uma vez que minam estruturalmente os cuidados de um mundo partilhado. Porque estes crimes não cessaram. Aqueles que herdaram riqueza e poder através da dispossessão de outros não só continuam a ocupar posições de autoridade e privilégio, como também continuam a confiar nos mesmos tropos que tornam as pessoas despossuídas num problema que os especialistas têm o direito de resolver, como o problema dos refugiados ou o problema dos negros. Isto vai ser um bocadinho longo. Bear with me. Não foi exercida qualquer pressão sobre os autores de crimes imperiais para pagarem pelos seus crimes, pedirem perdão às suas vítimas, desaprenderem os seus direitos, desmantelarem as estruturas que os habilitam e recuarem das suas posições. A sobrevida da escravatura tornou-se apenas problema dos descendentes de escravos e a destruição da Palestina, problema dos palestinianos. Os perpetradores não são incriminados, nem assumem a responsabilidade, apesar da quantidade de informação sobre a violência que exerceram. Poupar aos escravocratas e aos seus descendentes qualquer responsabilidade é assumir que a abolição da escravatura continua a significar a amnistia dos seus crimes. A violência institucionalizada molda quem as pessoas são, tanto as vítimas como os perpetradores, a ponto de apenas a recuperação da condição de pluralidade a poder desfazer. Isto remete para o direito mais básico imanente à condição humana, que o imperialismo compromete constantemente: o direito a não agir contra outros, ou na sua formulação positiva, o direito a agir lado a lado e uns com os outros. Aceitar este direito nas suas duas formas como fundamental é necessário para imaginar as reparações. Para prosseguirmos nesta direção, temos de nos juntar a outros que há muito tempo fazem as mesmas perguntas. No pedido de Sojourner Truth, que escreveu no final da Guerra Civil, ela alude à dívida da América para com o seu povo, mas deixa imediatamente claro que esta dívida não pode ser reduzida a termos monetários. Dizia ela: vou fazê-los compreender que existe uma dívida para com o povo negro que nunca poderão pagar. Isto não significa que o trabalho de reparação seja por supérfluo. O desafio aqui não é justificar reparações para os descendentes das vítimas da escravatura, sobreviventes de genocídios coloniais e da destruição de culturas. Assume-se que tal carece de justificação. O desafio consiste em fazer das reparações uma prioridade também para os descendentes dos perpetradores, bem como para todos aqueles que herdam e são treinados para operar tecnologias imperiais, como a história. Este esforço deve ser empreendido com base na convicção de que os descendentes dos perpetradores têm o direito de não serem perpetradores para sempre. Daí decorre o direito a deixar de reproduzir a violência imperial
e o direito a não participar na destruição do nosso mundo comum. Para exercer este direito, os descendentes dos perpetradores devem estender a mão àqueles que mantiveram esta opção aberta para eles, para nós, os descendentes das vítimas. Um ato de história potencial veria os descendentes de perpetradores na posição em que os seus antepassados deveriam ter estado quando os crimes foram perpetrados. O de devolver o que foi tirado e implorar para que lhes fosse permitido um lugar no mundo partilhado. Tal espaço é a causa e o efeito de um trabalho árduo, através do qual os perpetradores e os seus descendentes se podem separar do crime. Ou seja, não através da negação, mas através da transformação num crime imperdoável. O trabalho de reparação não está, pois, prestes a começar. Ele nunca parou. Nunca esteve dependente da duvidosa generosidade dos perpetradores. Estas reivindicações consistiam, antes de mais nada, no tedioso trabalho de construção do mundo, assentando na declaração convicta de que a violência infligida era e é para sempre imperdoável, mesmo que os indivíduos pudessem ser e estejam a ser perdoados. Esta reivindicação começou no momento de disposição, a Icoeva. O perdão, no sentido que aqui descrevo, não é um ato de comunicação entre aqueles que o pedem e aqueles que o concedem. Não se trata de emitir as palavras certas que recompensarão os perpetradores com a graça das vítimas. Não é nem um termo abstrato, nem um salto de fé, decisão ou vontade, como alguns filósofos falsamente e arrogantemente argumentam. O perdão não se baseia no esquecimento do crime. O perdão é, antes de mais, trabalho. É o trabalho duro de traçar a linha do imperdoável, tornar imperdoável a violência que foi institucionalizada como um desastre fabricado pelo regime imperial. É o tedioso trabalho de recuperação do mundo. Só tornando os crimes imperdoáveis para sempre é que o mundo pode voltar a ser habitável. Para que os perpetradores ou os seus descendentes sejam perdoados, reconhecidos como pessoas com quem já não é uma desgraça, uma ameaça e um perigo partilhar o mundo, os seus atos violentos ou dos seus antepassados devem ser firmemente assumidos como não sendo mais possíveis e para sempre imperdoáveis. E estou a terminar. Para que os perpetradores participem no trabalho de perdão, devem estar sintonizados com as ontoepistemologias de reabilitação das vítimas. Estas têm pouco a ver com as políticas neoliberais, os organismos de conhecimento dos peritos e as ideias intocáveis de crescimento, lucro e progresso. É, antes de mais, o trabalho regressivo de abrir todas as persianas para que tudo o que foi quebrado possa ser atendido. Isto não é uma política de desculpas e perdão dirigida por políticos. Este é o tedioso trabalho de tornar o mundo apto a ser vivido em conjunto outra vez. Só quando uma ordem ontoepistémica comum, na qual estes crimes sejam imperdoáveis, for acordada pelos descendentes dos perpetradores e das vítimas, é que o mundo pode deixar de ser vivido segundo linhas de diferença. Estas são as condições de reparação e de bem-estar. O trabalho de perdão e reparação deve ser prosseguido independentemente da prontidão das vítimas. O perdão é o trabalho de tornar a vida na Terra novamente sustentável. Por necessidade ou escolha, todos aqueles que foram ligados pela violência continuam a partilhar o mesmo mundo e por isso este trabalho deve ser prosseguido por todos, em coordenação ou não. No mundo partilhado, o trabalho de perdão é ensaiado uma e outra vez e pode ser atualizado a qualquer momento. Nada pode ser considerado antecipadamente como suficiente e nada pode assegurar a sua conclusão. Que este trabalho seja prosseguido é já um sinal de que começar de novo, imaginando de outro modo, é possível. Obrigada e obrigada por este projeto e à Marta e à Filipa e a todos. Obrigada. Obrigada, Inês, por esse texto tão relevante que nos faz pensar de tantas formas estas nossas realidades. Agora ao palco chamo o Cinho, José Bessa,
para vir aqui ao palco. Ele participou nas entrevistas aqui do projeto Remapping e participou no debate de inscrição de uma Afro-Lisboa, como construir comunidade nos subúrbios de Lisboa. Sim, já está aqui o caminho. Palmas. Olá, boa tarde a todos. Bem, vou usar aqui um pouco do tempo que me é concedido para agradecer esse projeto. Faz 2 anos, se lembram, esse projeto quando fizemos estávamos em pandemia. Eu sou vigilante há 24 anos, estava a ver os comboios cheios de pessoas a ir trabalhar, aquelas pessoas que não puderam ficar em casa. Também estava na campanha alimentar para apoiar várias famílias que ficaram confinadas em casa e veio esse trabalho que estávamos a fazer para uma Lisboa igualitária. E sabemos que a Lisboa não é igualitária, mas espero que esse trabalho que andamos a fazer há 2 anos que traga ferramentas para políticas públicas afirmativas que precisamos da nossa sociedade, urgentes. Eu dei o meu contributo como todos deram e não vou perder tempo. Eu vou deixar aqui uma reflexão de 5 miúdos nascido em Lisboa, criado no bairro das Fontainhas, que a única maneira de manifestar era pelo rap, e utilizaram o rap para deixar uma mensagem que os deixava incomodados, que era sobre a habitação, sobre o modo de segregação que a comunidade vivia, e eles, nascidos em Portugal, não entendiam. Portanto, vou deixar aqui essa reflexão. Não digas não, irmão, da obscuridade dessa grande cidade. Somos alvos vulneráveis de toda a maldade do nosso povo viver. Viver e morrer em cubículos desgraçados e o governo nada faz e não nos satisfaz. Queremos a paz para poder viver sempre a melancolia, seja noite, seja dia, só por causa da cor, tem bem falta de amor. Veja um puto de 10 anos que se droga sem receios, à beira dos passeios e sem meios para viver. Tem que se prostituir para dinheiro conseguir. Fazem coisas que não devem nem a morte, eles temem. Nos comboios à pendura, arriscam a sua vida, porcaria de vida perdida. São os putos inocentes, nem sequer são diferentes dos putos filhos de ricos só por causa da cor, têm boa falta de amor. Mas também os outros brancos que os negros nasceram, cresceram e convivem, são rejeitados e também bem desprezados, só porque com os negros têm uma pura amizade. E é verdade, eu sou racista do racista, que esse cabrão de comunista e fascista, esse que tem pena, se buca tem este dabo na cadeira. No bem de gueto e de gueto para no flau, vida de preto, eu que sabia mas está mal. Polícia português, eu sabia me normal, tá parecendo gueto só para fazer no mal. Esta partida da tira se fazia gueto de cesse, mas também se que sabia mas nunca tem medo desse. Sistema português, a não nunca me estese. Sistema português não se caga nem esse. Liberdade, unidade e luta. Obrigada, Cíntia. Fiquei um bocado emocionada. Eu senti as palavras também. Chamo ao palco agora Gisela Casemiro, artista, escritora. Ela contribuiu com um artigo sobre o Largo de São Domingos. Portanto, Gisela. Desculpa. É Gisela. Ainda não sou Gisela. Mas é só para dizer, quem não preparou nada, só que viesse falar daquilo que fez, ou se não quiserem, obviamente, não venham. Claro. Mas era interessante que cada um falasse um bocadinho também desse contributo que deu à cidade, através deste projeto, ou outras coisas que gostaria de fazer. Queres? Não, Gisela? Não. Não é preciso estar planeado, é mesmo uma coisa de informal.
Sim, sim. Mas olá, obrigada por terem vindo a este momento não planeado. Bem, eu foquei-me no lado de São Domingos, das hipóteses que me foram dadas, porque foi um lugar no qual passei muito tempo nos últimos anos e quis conversar quer com o Naki, quer com o Tiago Rodrigues, porque aparentemente são duas pessoas que ocupam muito aquele lugar, ou que ocuparam muito aquele lugar. O Tiago Rodrigues já nem tanto, porque entretanto foi para Avignon, mas dirigindo um teatro que é um equipamento da cidade e de todos, mas que tantas vezes não é de todos, nem acolhe todos, e ao mesmo tempo é o teatro que teve a faixa com o rosto do Bruno Candé, é o teatro nas costas do qual, aos lados, vão culminar as manifestações, e depois, claro que esse ponto é muito importante também, o Largo de São Domingos, pela natura que o Naki conduz aqui. E foi isso, foi tentar ter uma visão dos dois lados, porque acho que não é só também ver as pessoas negras a falar sobre estes temas, foi também a questão de responsabilizar um pouco e de compartilhar essa responsabilidade e essa luta e esse desconforto, se assim quisermos dizer. E então achei que havia ali um equilíbrio se juntasse essas duas pessoas, também porque já tinha escrito no Bala sobre a peça Aurora Negra e acompanho bastante o trabalho daquelas atrizes e porque discuti ao longo do tempo, muitas vezes com a Tiago Rodrigues, sobre alguns textos, algumas formas de o teatro lidar com as questões raciais e de representatividade em termos de equipa, em termos de quem tem acesso àquele lugar. Pronto, então foi mais por isso, e também ele depois partilhou algumas histórias que tinham a ver com a Selma Wamus, pronto, e achei que fazia sentido, mas foi isso, pronto. E está tudo. Ok. Não se sintam intimidados, estamos aqui cheios de amor para dar, está bem? Então agora chamo a Ariana Furtado para também dar aqui a sua contribuição. A Ariana é professora e militante e fez uma entrevista sobre a Lisboa intercultural. Ariana? Boa tarde. Eu, efetivamente, queria trazer um texto escrito por uma turma minha há uns anos, mas não o encontrei. Portanto, só me resta mesmo agradecer o convite da Marta, porque foi através da Marta que eu tomei contato com este projeto. E, basicamente, o que este texto falava era precisamente sobre a relação destes meus alunos com a cidade de Lisboa e com estas questões da diversidade vista por eles, não é? Que, ao parecer muito simples, assim dito, nas palavras deles, eram bastante complexas, porque numa escola como a minha, a Escola do Castelo, onde estudam crianças com 17 ascendências ou mais, vindas de todo o lado, e todas elas encontrarem ali na escola um espaço de conforto, a cidade não refletia esse conforto que efetivamente viviam na escola connosco. E esse texto foi escrito no final de um percurso à volta de um projeto de educação antirracista, e o princípio não teve nada a ver com o fim. As palavras que foram utilizadas no início para descreverem quem elas eram, de onde vinham,
que tipo de relações tinham com as pessoas, no final do ano letivo eram totalmente diferentes, já eram palavras verdadeiramente reivindicativas, palavras críticas, palavras de desconforto também, mas palavras de muita esperança. Esperança de que se nós fizermos bem o nosso trabalho, se dermos espaço às crianças na cidade para ser ocupada por elas e pensada por elas também, elas no fundo vão crescer com este ponto de vista, no fundo, que é um ponto de vista para mim sempre. Obrigada. Muito obrigada. Eu também queria dizer aqui que, além das pessoas que eu vou chamando, qualquer pessoa que tenha algum tipo de contribuição, ideia, pensamento para esta cidade igualitária e esta Lisboa por vir que nós queremos, que seja equitativa para toda a gente, inclusiva para toda a gente, pode fazer a intervenção. Portanto, se houver voluntários e não estiverem tímidos, venham daí. Mas agora eu vou chamar Joaquim Arena aqui ao palco, por favor. Ele escreveu o Lugar de Memória sobre São Bento. Bem-vindo. Obrigado. Começar por agradecer o convite que a Marta fez para escrever um texto. Escrevi um texto sobre o bairro de São Bento. Eu sou de uma família de cabo-verdiana que veio no final dos anos 60, portanto, muito antes dos bairros de periferia. Fomos morar em São Bento. Eu escrevi um texto que se chama A Melancolia dos Elétricos, porque de certa forma a passagem do elétrico, a imagem do elétrico tem uma conotação melancólica para nós, não é? E vou ler um pedacinho de um texto de um livro que eu publiquei este mês, que se chama Ciríaco e Mr. Charles. Ciríaco, para quem não sabe, é um menino negro com 12, 13 anos que foi enviado pelo governador da Bahia para a corte da Dona Maria. Foi uma oferta que ele fez, ofereciam-se pessoas nessa época, ofereceu esse menino ao príncipe herdeiro Dom José, que acabou por falecer, e Ciríaco cresce na corte da Dona Maria, juntamente com um séquito de 12 anões e anãs. Ficou famoso num quadro do José Conrado Rosa, que eram um séquito que acompanhava sempre a família real para as festas. Era uma coisa bonita de se ver, os anões, e eu escrevi, então um pouco, ficcionei a biografia de Ciríaco. Eu vou ler só um bocadinho do livro. Ciríaco viu Bartolomeu pela primeira vez quando este se deslocou com o advogado Ricardo Fontoura ao Real Paço de Belém para um sarau de música e poesia. O advogado, amigo de Luís Caldas, havia resgatado Bartolomeu 2 anos antes num processo judicial movido por uma das Irmandades Negras contra o capitão de um barco brasileiro, no qual o rapaz era mantido como escravo. A lei de 1761 obrigava à libertação de todos os que chegassem a Lisboa nessa condição. Ricardo Fontoura era um conhecido abolicionista, natural de Goa, filho de um abastado comerciante, com ligações antigas à corte, que também amava a música e a poesia. Depois de liberto, o jovem Bartolomeu passara a viver num quarto dos fundos da casa do advogado. Ricardo Fontoura fez dele o moço de casos do seu escritório. Contratou um mestre de escola de História, Geografia e Francês e ainda um professor de aulas de piano no bairro Alto. No final do sarau, Fontoura quis conhecer Ciríaco, de que Luís Caldas tanto lhe falara. Este acompanhou os três num passeio pelo Pátio dos Bichos. Ciríaco aproveitou para lhes mostrar as feras e outros animais selvagens e contar a história daquele jardim. Era a primeira vez que viam animais exóticos. Ele notou que Bartolomeu ficou muito impressionado. Havia qualquer coisa no rapaz que o atraía, uma doçura rara e encantatória. Era como se continuasse carente de afeto, despojado de amor, ainda à espera de ser resgatado das mãos do capitão esclavagista. Certo dia, Caldas transmitiu-lhe um convite do advogado para um sarau na sua casa de campo em Marvila. Ciríaco ficou feliz com a ideia de voltar a ver Bartolomeu. A casa de Ricardo Fontoura era bastante agradável, com os seus jardins bem cuidados. Os ciprestes e os pinheiros jovens estavam alinhados como uma guarda de honra. Bartolomeu sorriu-lhe quando apertaram as mãos. Pareceu extremamente belo e perdido, tateante. Nos 2 espelhos grandes do salão, um em cada parede, viu as suas figuras e a dos convidados multiplicadas numa sucessão de formas. Na parede havia quadros com pinturas orientais representando cenas campestres. Um rio, uma cascata, andorinhas cruzando o céu, montanhas de vertentes arborizadas e meia dúzia de figuras femininas de sombrinha na mão.
ouviu um ruído e da janela viu quando 2 carruagens atravessaram a imponência sombria do portão da quinta e cruzaram o nevoeiro. Os cavalos destacaram a passada obedecendo aos cocheiros. Seguiram-se as vozes dos passageiros que desciam alegres, sendo recebidos pelo anfitrião. Alguns rapazes jovens acompanhavam os convidados. Da sacada envidraçada do salão podia ver-se ainda ao longe o cinzento azulado das águas do Tejo refletido na claridade lunar. Logo que os músicos deram início ao seu repertório com o lundum, os convidados pousaram as taças de vinho e dirigiram-se para o meio do salão. Tinham pó de arroz na face, os olhos e os lábios pintados e moviam o corpo em maneirismos suaves de mãos dadas, dançando uns com os outros, rindo, ao som de violas e violinos. Ricardo Fundora também estava maquilhado e usava roupa de mulher. O advogado era conhecido pela sua irreverência, sentido de justiça, elegância, mas também por ser espirituoso nas suas tiradas. A certa altura disse que a sua vida sem Bartolomeu era inimaginável. Disse-o num tom de adoração estática, contagiante, passando-lhe a mão pela linha do queixo para encanto dos que o escutavam. Depois do jantar e da declamação de poemas, Ricardo Fundora chamou Ciríaco à parte e mandou-o despir a roupa e vestir um kimono japonês azul celeste com desenhos de borboletas cor de cereja, sem mais nada por baixo. De seguida, após um anúncio espetacular, fê-lo entrar no salão e, num gesto rápido e delicado, desapertou uma fita na cintura e o kimono deslizou suavemente pela pele nacarada de Ciríaco, indo cair a seus pés para gáudio dos presentes. Todos gritavam em uníssono: "Tigre! Tigre! Tigre!" e queriam vê-lo de mais perto. Ciríaco fez-lhes a vontade, circulou pelo salão, deixando-se tocar e acariciar. À meia da noite, quando os convidados já se retiravam, ficou sentado ao lado de Bartolomeu num canapé. De repente, e sem pensar, colocou a mão sobre a sua perna. Sentiu estremecer. Sentiu nos músculos rijos. Bartolomeu tentou disfarçar-se, sorrindo para o vazio. Semanas depois, aproveitaram a ausência de Ricardo Fontoura, que viajara para o Porto, e passearam pelas ruas de Lisboa. Ciríaco achou muito atencioso e prestável. Dava por si de quando em quando a procurar laboriosamente um tema de conversa. Viu-lhe nos olhos negros um brilho quase imperceptível. Queria agradar-lhe, dizer coisas simpáticas. Sabia que as palavras e as frases exatas só lhe viriam à mente quando já não estivessem juntos. Enquanto o advogado esteve no Porto, encontraram-se quase todos os dias para nadar no Tejo, passear pelas ruas da cidade, ou ainda ver os animais no pátio dos bichos. Ciríaco e Bartolomeu, qual deles o mais tímido, baralhavam-se ambos com uma invulgar dificuldade em pôr em palavras tudo o que lhes passava pela cabeça. Para Ciríaco, chegava a ser aflitivo, como quem busca desesperadamente o pé na margem de um rio. Por vezes, ao deitar, sentia subir-lhe uma sensação estranha, um mal-estar que o fazia detestar aquela afeição nova que passara a sentir por Bartolomeu. Incomodava-o aquela ênfase sentimental irresistível que lhe guiava os gestos e o olhar. De imediato tentava sufocá-la e reprimi-la. Dava voltas na cama, desgostoso e envergonhado, procurava lavar a alma das marcas daquele pecado grosseiro. Mas, passado um instante, a chama desta emoção tornava a engoli-lo e lamentava com desespero não o poder abraçar naquele instante. Cada um dos seus nervos saudava a vitória daquela vontade reprimida. Punha-se então a imaginar as coisas que desejaria fazer com ele, os locais onde gostaria de o levar. Porém, 3 meses depois, Bartolomeu adoeceu e morreu de varíola. Obrigado. Muito obrigada. Eu agora chamo ao palco Isabel Castro Henriques, historiadora, e escreveu aqui para o projeto Remapping, escreveu o artigo Lisboa Africana, uma longa história de gentes, lugares e memórias. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Penso que a tarde tem sido maravilhosa, apesar de já estar muito frio, neste momento que eu já estou gelada. Eu não trouxe nenhum texto para ler, queria apenas dizer-vos 2 ou 3 palavras, até porque a Marta me avisou para não falar muito, porque eu costumo falar demais, mas 2 ou 3 palavras sobre uma questão que atravessa todo este projeto que aqui foi apresentado e no qual eu participei, visto que pertencia ao grupo consultivo deste projeto e estive ligada, portanto, ao seu processo de construção. Como todos puderam ver e assistir, ouvir, quer as palavras da Marta sobre o projeto relativamente a Lisboa, quer as palavras da Cristine relativamente ao projeto sobre Hamburgo, puderam certamente verificar que uma das questões fundamentais que atravessa todo este projeto, uma das ideias fundamentais que atravessa todo este projeto
é, digamos assim, assegurar, através do possível, das ações possíveis, aquilo que nós podemos chamar a descolonização da cidade. Descolonizar as cidades, descolonizar Lisboa, descolonizar Hamburgo, são efetivamente, ou é efetivamente a questão central que percorre este projeto. Eu queria apenas dizer aqui duas ou três questões relacionadas, duas ou três reflexões relacionadas com esse processo de descolonização da cidade. Eu queria, sobretudo, chamar a atenção para uma questão que marca as nossas cidades, quer seja a cidade de Lisboa, quer seja a cidade de Hamburgo, e essa questão tem a ver com a proliferação, a quantidade de marcas, de marcadores que existem nas nossas cidades relativamente àquilo que nós podemos chamar a história colonial da cidade. As cidades foram construídas procurando pôr em evidência os grandes momentos, digamos assim, de uma história nacional, no caso português, que é obviamente aquela que eu conheço melhor, e que se reflete numa série de marcas, de marcadores, de estátuas, de ruas, de toponímias e por aí fora, como todos nós sabemos. Uma das questões que se levanta, e que é, penso eu, fundamental para assegurar esta descolonização da cidade, será necessariamente contribuir para a explicação destes monumentos, destas ruas, destes marcadores. Isto é, na minha opinião, não se trata de os destruir, porque eles fazem parte da história de Lisboa e da identidade portuguesa e da identidade da cidade, mas trata-se sim de os explicar, de explicar a sua história e de, com isso, permitir que as pessoas passem a olhar esses monumentos como um momento que foi negativo da história, no caso portuguesa e lisboeta, mas que faz parte da nossa identidade. Todas as cidades têm várias histórias, e se essa é uma das histórias da cidade de Lisboa, a outra história, e que é essa que, na minha opinião, constitui o processo mais importante para a própria descolonização da cidade, é fazer emergir as outras histórias da cidade. E dentre as outras histórias da cidade de Lisboa, em particular, que parece-me que não é tão evidente no que diz respeito à história de Hamburgo, mas a Cristina dirá se é ou não, é precisamente a história africana da cidade. Quer isto dizer, a história da presença dos africanos que ao longo de muitos séculos, desde os finais do século XV, participaram e trabalharam e viveram em Lisboa e, portanto, deixaram a sua marca. Trata-se de marcas invisíveis, de certa maneira, porque os africanos não eram considerados nem pela sociedade da época, nem pelas sociedades posteriores, do século XV, XVI, XVII e por aí fora, eu diria quase até aos nossos dias, não eram considerados pela intelectualidade, por aqueles que pensavam a história como um objeto de história, como algo que tivesse importância para ser efetivamente posto em evidência. E, portanto, penso eu que uma das formas fundamentais, precisamente para descolonizar a cidade de Lisboa, para proceder à construção de uma nova visão liberta dos valores coloniais, é mostrar a importância da história africana de Lisboa. E é esse que tem sido o meu trabalho ao longo de várias décadas, pôr em evidência essa história de Lisboa. Mostrar, a partir daquilo que a história nos ensina, porque as marcas são poucas, os africanos vieram como escravos e não trouxeram consigo grandes projetos de construção, como os romanos ou como os árabes para a cidade de Lisboa, que deixassem monumentos, por exemplo, mas eles, através da história, nós podemos reconstruir precisamente essa história africana de Lisboa. E foi assim que foi possível marcar os lugares da memória africana em Lisboa, os lugares, as estátuas possíveis, já neste momento a estátua, por exemplo, do Pai Paulino, que está pronta para ser colocada no Rossio, mas os lugares, sobretudo, da memória africana. Essa valorização da história africana de Lisboa constitui um dos aspectos fundamentais para nós olharmos, termos uma visão nova da cidade, percebermos quem foram efetivamente também esses outros construtores da cidade de Lisboa, que aqui, digamos assim, organizaram a cidade ao longo de séculos e pudermos assim, digamos assim, dar uma nova visão e assegurar a descolonização da cidade. Sintetizando, descolonizar não é destruir,
é explicar, é conhecer e é, sobretudo, valorizar os outros, aqueles que fizeram parte da nossa cidade, valorizar a sua história, valorizar as suas culturas e conseguir assim criar uma cidade igualitária, uma cidade livre, uma cidade dos nossos tempos e uma cidade efetivamente descolonizada. E era isto que eu vos queria dizer, mais nada. Obrigada. Muito obrigada, Isabel, pela sua intervenção. Agora, por último, se ninguém mais quiser intervir, andem lá, não, chamo João Pedro Jorge, que escreveu sobre as toponimias do bairro dos Olivais e Penha de França. João Pedro? Olá, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Quero começar também por agradecer ao Goethe Institute por me ter convidado para estar aqui e, sobretudo, para participar no projeto através de um texto que, no fundo, foi um convite para desenvolver e aprofundar um texto que eu já tinha escrito uns anos antes, na revista Sábado, visto que eu sou colaborador da revista Sábado, e na altura eu estava a começar o meu pós-doutoramento em História sobre retornados, sobre a integração dos retornados em Portugal, até porque é uma história que a mim me diz pessoalmente respeito, porque eu sou na verdade eu sou um retornado, embora não tenha nascido cá, ou seja, eu não retornei, eu nasci em Moçambique, vim com 3 anos, e por outro lado também porque sou, no fundo, neto de administradores coloniais, ou seja, sou neto de pessoas que contribuíram diretamente para a construção do Império Português em África, não é? Portanto, era uma história que eu também queria conhecer, queria também questionar a história da minha família, não é? Porque eu cresci num ambiente de retornados, e portanto eu queria também perceber melhor a história da minha família e lembro-me que na altura, quando começou o debate em torno da possibilidade de se construir um Museu dos Descobrimentos em Portugal, em Lisboa, eu na altura, como estava a começar este projeto de pós-doutoramento, de repente pensei, mas está-se a falar tanto de uma coisa que ainda não existe e que no fundo será uma coisa excepcional, não é? Que é um museu, quando na verdade eu há mais de 20 anos que todos os dias circulo em ruas, na Penha de França, em Arroios, mas sobretudo na Penha de França. Eu todos os dias fazia a Mozinho de Albuquerque, passava na Paiva Coceiro, na General Roçadas, etc. Não é? E pensei, ainda bem que se está a discutir esta questão do Museu dos Descobrimentos, mas eu não tinha memória de se ter falado da questão da toponímia e de como essa questão, essa memória do passado colonial é uma memória muito mais profunda e que entra muito mais profundamente na vida das pessoas, e de uma forma inconsciente, sem que as pessoas também muitas vezes tenham consciência disso, porque são nomes que se naturalizaram, que fazem parte do cotidiano da vida de muitas pessoas, e essas pessoas também nunca se questionaram sobre que nomes são esses, não é? O que é que está por trás desses nomes? E eu concordo que é preciso valorizar as histórias que não se conhecem sobre a presença africana aqui, mas é também preciso valorizar as histórias estas histórias coloniais que, na verdade, também a maior parte da população, na verdade, não conhece. Se nós andarmos na rua e perguntarmos às pessoas quem é que foi o General Roçadas, eu diria que quase ninguém sabe quem é que foi o General Roçadas. Ninguém saberá dizer quem é que foi o Mozinho de Albuquerque, que é talvez dos nomes que mais ruas, que nome que deu a mais ruas neste país. Porque se vocês fizerem uma pesquisa no Google, o nome Mozinho de Albuquerque está espalhado de norte a sul do país. E, na verdade, o Mozinho de Albuquerque foi um dos atores principais das campanhas da África do final do século XIX, e não só foi um ator na prática, como foi um autor, como eu expliquei aí naquela entrevista
o cheiro da entrevista, que foi um autor que é um autor também de obras, não é? Que exaltavam o colonialismo, as campanhas coloniais em África, e que tinha um discurso explicitamente racista, não é? De inferioridade dos negros, etc. Pronto. E eu, pensando nisso, resolvi escrever este artigo para a revista Sábado sobre a toponímia colonial em Lisboa. Na altura cingi-me à apanha de França. O artigo saiu, na altura eu sei que internamente aquilo causou alguma polémica, porque houve muita gente a escrever cartas para a Sábado, porque descontentes de como é que a revista estava a publicar um artigo daqueles. Pronto, isto era para vos explicar um bocadinho de onde é que vem o convite para escrever para participar neste projeto. E eu depois, aproveitando este convite, não só desenvolvi esta parte da Apanha de França, como depois estendi à parte do chamado bairro das colónias, hoje em dia bairro das Novas Nações, embora nós sabemos que no senso comum e na linguagem corrente as pessoas continuam a chamar-lhe bairro das colónias, não é? Mesmo as placas de trânsito continuam a dizer bairro das colónias, o próprio site da Junta de Arroios continua a ter lá a resignação bairro das colónias. E depois estendi também no caso, para apanhar, para criar uma espécie de uma linha temporal cronológica, cheguei ao bairro dos Olivais, em que aí temos, sobretudo, a criação de uma toponímia relativa aos heróis que morreram na guerra de libertação das colónias africanas. Portanto, mas os argumentos, só para terminar e para resumir, os argumentos deste texto era sobretudo partindo de uma premissa básica nos estudos de toponímia, que é considerar a toponímia como um ato político, não é? Um ato político que serve sobretudo que tem um duplo movimento, que é, por um lado, historiciza o espaço, mas por outro lado também espacializa a história, não é? Ou seja, a toponímia é uma forma de materializar, dar concretude e de materializar uma narrativa histórica, não é? Mas por outro lado também é uma forma de contar uma história no espaço, não é? E por outro lado, a toponímia, além de um ato político, e deste ato político decorre também uma ideia essencial, que é a ideia de celebrar, homenagear e consagrar e legitimar determinados lugares da memória, não é? De legitimar determinadas narrativas da memória, não é? E com isto o que eu queria basicamente era dar a entender que esta toponímia, ao nunca ter sido questionada, e eu concordo que não tem que necessariamente ser apagada esta toponímia, eu acho que tem que ser contextualizada, explicada, e haverá milhares de formas, hoje em dia, então, com as novas tecnologias, há muitas formas de contextualizar e de explicar estas histórias. E eu acho que isto, ainda por cima, tem uma outra vantagem, é que permite aproximar as pessoas também da história do seu país, porque os moradores destas ruas, a maior parte não sabe quem é que foram estas figuras, não é? Eu, aliás, lembro-me que há uns tempos eu participei numa iniciativa muito engraçada numa junta de freguesia, porque eu escrevi uma biografia do escritor Luís Pacheco, e depois dele morrer, a Câmara resolveu dar o nome de uma rua ao Luís Pacheco. E a junta de freguesia onde está essa rua resolveu, porque as pessoas não faziam ideia daquele bairro, não faziam ideia quem era o Luís Pacheco. Então teve uma iniciativa extraordinária, a junta de freguesia, que foi criar um evento, uma discussão, onde algumas pessoas iam falar sobre quem é que era esta figura que ia passar a fazer parte da vida destas pessoas, não é? E eu estive numa reunião muito, muito interessante. Foi realmente, para mim, foi extraordinário ver pessoas que não faziam ideia quem era o Luís Pacheco, tão interessadas, e algumas delas até emocionarem-se com a leitura de alguns textos do Luís Pacheco. E portanto, o que eu queria, de facto, mostrar era que continua a haver, apesar de tudo, que continua a haver uma continuidade entre os anteriores regimes
e a nossa democracia, não é? Que ao não explicarmos e não questionarmos, ao não contextualizarmos estes nomes destas ruas, nós no fundo continuamos a ser cúmplices com esta continuidade que continua a existir, porque de certo modo na toponímia o 25 de Abril ainda não passou pela toponímia, de certo modo. E era isto, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada a todos por terem ficado até aqui, até esta parte do evento. Eu sei que está um bocadinho frio agora, mas vamos ter os DJs aqui a animar ainda um bocadinho, por isso vocês podem agitar-se para aquecer um bocadinho, continuarem aqui a conversar, a beber alguma bebida, mas eu quero agradecer mesmo por terem vindo a este evento e espero que isto tenha dado novas reflexões e novas contribuições para vocês e que este projeto possa continuar também online e que chegue a muita gente. Eu agradeço vocês receberem-me com muito amor e carinho mesmo e olhem, muito obrigada.